Super-Homem 130 e 131 foram publicados aqui em abril e maio de 1995. Essa é uma fase ainda pouco depois do retorno do Super-Homem, o retorno da morte, né? E vai ser a segunda versão do Bizarro pós-crise. Acho que teve um Bizarro logo no começo do Super-Homem do Byrne, que o Luthor tinha criado lá para estudar e combater o Super-Homem. E, assim, nessa atual fase, o Luthor que está aqui é o que seria o Luthor segundo, onde o Luthor, o corpo original do Luthor, ele começa a ficar com câncer por causa do anel de radiação de kryptonita que ele tinha pego do metalo, lá também naquela história do Byrne. Então, assim, uns tempos antes da morte do Super-Homem, o Lex Luthor original, o corpo dele original, ele finge a morte dele e tem o cérebro transferido para esse clone, que seria jovem, assim, em torno de 20 anos, cheio de cabelo e tudo mais. E para o mundo, para o Super-Homem, assim, o Luthor tinha morrido mesmo, e esse era um filho dele que seria bonzinho, simpático, querendo bem e tudo mais. Então, pelo menos até essa parte, o Super-Homem ainda acredita que esse Luthor aqui, ele é um cara do bem. Só que o corpo dele, por ser clone, começa também a ter problemas. Ele começa a ficar careca de novo, pro desespero dele. E ele refaz esse projeto do Super-Homem bizarro para tentar encontrar no corpo do bizarro uma cura para a doença do corpo clonado dele e tal. Só que, como todo Super-Homem bizarro, esse aqui vai escapar. E também, como todos os outros bizarros, é um bizarro que vai se apaixonar pela Lois Lane, né? Então, o lance dessa história é o bizarro raptando a Lois Lane, que invade o apartamento dela, e depois leva assim para um mundinho bizarro que ele criou, onde ele declara o amor pela Lois, não sei o quê, e o Super-Homem vai desesperado atrás dele e tal, só que tem dificuldade para encontrar no meio do caos. E assim, e o lance dessas histórias do Super-Homem, dessa fase durante os anos 90, que eram, acho que 4 revistas mensais, cada uma com um escritor, mas principalmente cada uma com um desenhista diferente, né? Então essas histórias, elas... A parte das histórias até que é coerente entre si, né? Mas o que fica diferentão mesmo é a arte. Cada um desses artistas, eles vão ter assim, um bizarro bem diferente, né? Às vezes quando foi na fase do X-Men, do Jim Lee, tudo era mais ou menos no estilo do Jim Lee, depois do Madureira, tudo mais ou menos no estilo do Madureira. Mas é legal que essa parte são 4 desenhistas bastante diferentes. E, bom, aqui no final o Super-Homem, ele invade esse mundinho aqui e faz o bizarro fugir. E a última história dessa edição ainda é uma história do Aço, acho que seria o equivalente ao número 3 americano dessa história do Aço, só que já uma história já bem feijão com arroz, assim, o Aço correndo atrás de umas corporações que ele trabalhava antes e tá vendendo umas armas para as gangues do bairro onde ele mora, assim. Então, assim, é um personagem até bem legal, só que logo no começo dele, na edição 3 da revista dele, já chega já entra numa história, assim, bem assim, mesmo feijão com arroz, normal, nada de especial, né? Quando podia já ter uma coisa muito mais diferente e tal. E aí, no final dessa história, ela fala, o Aço agora vai ir para a revista do Superboy. E aí, assim, essa história esse arco do clone, ele vai terminar em Super-Homem 131, onde essa é uma cena muito engraçada, que o Super-Homem invade a sauna do Lex Luthor. O Lex Luthor falando, pô, você está invadindo a minha sauna, tem um pouco de privacidade. E o Luthor tá com esse pano na cabeça porque ele já tá careca e não quer que o Super-Homem descubra que ele tá ficando... que ele é um clone, né? E por ser um clone, o corpo dele tá se degenerando. E... assim, também mais um estilo diferente de artista, né? O bizarro também com uma outra cara, assim.
E aquele, o Super-Homem, ele encontra o Bizarro, tal, tá levando ele de volta pro laboratório, só que ele desperta e volta a correr atrás da Lois Lane, né? Na história seguinte, na verdade, depois dessa. Isso aqui ele tinha conseguido pegar o Bizarro. E aqui a arte do Bogdanov, né? O Bogdanov, é engraçado que ele tinha feito a arte da história do Aço anterior. E aqui o Bogdanov, ele já tem um estilo bem próprio, né? Então é engraçado que fica um bizarro mesmo, em dobro, assim, por ser já esse clone deformado e ter a arte do Bogdanov, que é estilosa desse jeito, assim. E aqui tá o Bizarro atrás da Lois Lane também. A Lois Lane morrendo de dó do cara, porque ele como sempre, o Bizarro, ele só quer um cara mal compreendido que tá apaixonado pela Lois e tal. E aqui o Luthor desesperado, porque o Super-Homem não pode destruir o Bizarro, ele precisa do corpo do Bizarro. Fugiu para estudar ele e pegar amostras para salvar o próprio corpo do Luthor e tal. E aqui na última edição tá... Essa já é a história escrita pelo Dan Jurgens e desenhos do Stuart Simonson, também mudando o estilo e tal. Duas artes do leitor legal aqui, essa daqui e essa mina. Bom, então nessa história ele tá... o Super-Homem derrotou o Bizarro, só que o Cadmus pegou ele e levou para o laboratório do Luthor, né? E o Luthor, como ainda está disfarçando que ele não está sofrendo de nada, tal, que não é um clone, aparece esse holograma no lugar do vídeo dele mostrando ainda cabeludo e tudo mais, tal. E aqui o Super-Homem vai atrás do Bizarro, tal, porque sabe que eles estão torturando o cara, tal. E no final dessa edição, assim, a Lois Lane consegue livrar o cara, só que assim, o Bizarro tá quase morrendo. Antes do Bizarro morrer, ele fica puto que pegaram a amostra do corpo dele e tal, e destrói o laboratório que tinha essa parte aqui do equipamento que tinha capturado um corpo dele para estudar. Então o cara fala assim: eu tô morrendo, mas eu ainda vou salvar minha alma aqui, porque você não vai... vocês não vão conseguir o que queriam. Aqui ele destrói tudo. E o Luthor lá desesperado e tal. E aí no finalzinho a Lois arranca o capacete desse cara e descobre que é o Luthor. Tal. Ela fala: porra, mas como assim? Tal. E aqui vai continuar o arco onde eles vão descobrir que o Luthor na verdade é só um clone do original. E aqui vai para uma outra história, que eu acho que o Super-Homem, o corpo dele absorver alguma substância que vai começar a explodir, a ficar gigante, coisas desse tipo. E assim, dessa fase pós retorno da morte do Super-Homem, acho que é uma das histórias mais legais, essa do Bizarro. E outra coisa que eu gosto bastante é que elas ainda, pelo menos até a década de 90, elas têm uma continuação direta, né? Você tem o Lex Luthor, que começou lá com o Burn, ele pega o anel de Kryptonita, é o anel que depois o Super-Homem pega de volta e dá pro Batman. Fala: qualquer coisa, se eu ficar do mal, você usa esse anel. E aí o Lex Luthor fica com câncer e se transforma nesse Lex Luthor II. Então é legal que, mesmo quando às vezes as histórias ainda estão meio embaixo, você tem essa continuidade forte, assim, que as coisas estão sempre evoluindo, pelo menos da metade dos anos 80 até também mais ou menos final dos anos 90.